aí, né, graças a Deus, teve um homem, o nome dele era Harvey Washington Wiley, que é esse senhorzinho aqui do lado dessa foto. Esse homem aqui, ele acabou sendo esquecido na história. Hoje você até encontra na internet uma coisa ou outra sobre a vida dele. Tem alguns documentários no YouTube que dizem sobre a vida dele, mas infelizmente só é tudo em inglês e com legenda em inglês. Então tem que ter uma noçãozinha de inglês para conseguir entender. Pelo menos eu não achei nenhum em português. Esse carinha aqui, apesar dele não ter tido na vida dele, né, todo o crédito que ele merecia, mas se hoje a gente está no patamar que a gente está, a gente pode dizer tranquilamente que o Wiley teve uma contribuição fortíssima nisso. Ele foi um cara imprescindível na segurança de alimentos. Tanto que ele é dito na história como o homem que foi pioneiro na segurança de alimentos, né? Então foi esse homem o primeiro a desenvolver técnicas que conseguissem detectar as fraudes que estavam sendo cometidas pelas empresas e, além disso, ele se indignou com essas fraudes e ele se mexeu, ele fez coisas para, de certa maneira, conseguir informar a população sobre esses problemas que estavam ocorrendo, para que as pessoas soubessem o que elas estavam comendo. Ele começou a se questionar o que tinha nesse alimento, o que a gente está comendo, o que tem aqui que essa empresa está me vendendo, né? E aí ele começou a fazer questionamentos, começou a estudar, e ele foi descobrindo, né? Quem procura acha, já dizia o velho ditado, e aí ele foi descobrindo as coisas, e à medida que ele foi descobrindo, ele foi dando voz, ele foi denunciando, de fato, e buscando, com toda a influência que ele tinha, né, junto aos congressos, ao governo, tentar, de alguma forma, criar essas leis para que os consumidores estivessem mais protegidos. Esse homem, Harvey Washington Wiley, ele era químico, ele era formado em química, e ele trabalhou no Departamento de Alimentos e da Agricultura dos Estados Unidos, que a gente chama de USDA. Esse USDA dos Estados Unidos é como se fosse o mapa aqui para nós no Brasil, o Ministério da Agricultura. É um pouco parecido a função do USDA com a função que o MAPA exerce aqui hoje. Então, quando ele entrou nesse cargo do Departamento de Alimentos da Agricultura, foi quando ele conseguiu trazer um pouco mais de visibilidade para essas questões em relação à segurança dos alimentos. E ele só foi isso no século XIX, acho que ele, na época, 1880 aproximadamente, que ele começou a trabalhar com isso. Porém, somente em 2019 que a história dele realmente começou a ficar mais conhecida, porque essa jornalista aqui, chamada Deborah Bloom, ela é uma jornalista que trabalha na parte mais investigativa, e ela começou a estudar um pouco a respeito dessas fraudes alimentícias que aconteciam e tudo mais, e ela descobriu a história do Wiley, do Harvey Washington Wiley, começou a estudar a história dele e publicou um livro a respeito do trabalho dele, de toda a contribuição que ele fez para que a gente conseguisse realmente criar leis que protegessem os consumidores. O livro que ela lançou chama The Poison Squad, é esse livro aqui. The Poison Squad significa, tradução para o português, o Esquadrão do Veneno, né? E levou esse título por conta de um trabalho, de um experimento que o Wiley conduziu nessa busca incessante dele de descobrir o que tinha nos alimentos e o que isso causava para a população. A gente vai falar um pouco sobre esse experimento daqui a pouco. Esse livro ele foi lançado, se eu não me engano, ou 2018 ou 2019. Na época que ele lançou, ele chegou a ser primeiro mais vendido na Amazon, porém ele só tem em inglês. A gente, pelo menos, eu até ontem ainda eu entrei no site da Amazon e não tinha uma versão em português dele disponível, tinha só a versão em inglês. É um livro de mais de 300 páginas e muitos relatos. Ela pesquisou muito sobre isso. Eu já até assisti uma palestra dela também, que tem no YouTube, onde ela conta sobre esse livro. E foi muito bom, muito interessante. E, por mais que foi 2 séculos depois, né, mas finalmente o Wiley conseguiu ganhar um pouco do reconhecimento pelo trabalho que ele fez e a contribuição que ele teve para nós. E aí, agora a gente falando um pouquinho do quanto o Wiley, né, fala Wiley, né, escreve Wiley, mas a pronúncia é Wiley. O Wiley, ele era filho de fazendeiros, ele veio de fazendas, mas ele sempre teve interesse por ciência. Ele é do estado de Indiana, nos Estados Unidos, e ele se formou em química. E em 1882 ele foi convidado, ele sempre foi muito renomado, ele
participou de criação de cursos de químicas em diversas universidades nos Estados Unidos, ele também chegou a trabalhar em Harvard, então ele já tinha um reconhecimento pela competência e trabalho que ele já tinha exercido até então, e em 1882 ele foi convidado ao ser o químico-chefe da USDA, que é esse Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que eu comentei agora há pouco com vocês. E a partir de quando ele entrou no USDA, os próximos 30 anos da vida dele, ele se dedicou no estudo dessas fraudes em alimentos e ele brigou muito pela proteção do consumidor, né? Pela criação de leis que de fato fosse colocar o consumidor em primeiro lugar. E ele era uma pessoa muito 8 ou 80. Então, com ele não tinha conversa assim de vamos fazer uma coisa que agrade o empresário e agrade o consumidor. Para ele, ou colocava o consumidor em primeiro lugar ou não tinha conversa. Então, ele não tinha muito meio termo. Então, vocês já conseguem imaginar que não agradou muito os donos de indústrias, né, os empresários, o trabalho que ele vinha realizando, né, por conta de ele ser muito incisivo e de ele bater muito forte na tecla de que não tinha conversa, que a vida vinha primeiro, o consumidor vinha primeiro, e não tinha essa de libera um pouco disso, um pouco daquilo. Não, se faz mal, não pode. Ele era muito assim. Então, como é isso, né, os relatos que a gente tem, né, disponível hoje na internet a respeito da vida dele. Então, como ele tinha essa personalidade muito forte nesse ponto, isso por um lado foi bom, porque foi o que motivou ele a brigar por todos os avanços que a gente teve de segurança de alimentos, e por um outro lado, ele criou muitos inimigos por conta dessa personalidade. E um ano antes dele ingressar no SDA, que foi em 1881, o Conselho de Saúde do estado da Indiana, que é o estado que ele é natural, pediu para ele estudar a autenticidade do mel e do xarope que estava sendo vendido no estado da Indiana. Foi o primeiro grande experimento, né, que tem relatado na história dele a respeito das contribuições dele em relação às fraudes de alimentos. Então, olha que interessante. Quando o Lyon estudou as amostras de mel vendidas no estado da Indiana, ele descobriu, nessa pesquisa, que mais de 90% do mel que estava sendo comercializado no estado da Indiana, eles sequer tinham visto abelha alguma vez na vida. Então, os apicultores nem se tinham dado o trabalho de colocar os favos, de ter as abelhas, então nem existia as abelhas, o mel nunca nem tinha visto a abelha. E ele descobriu que, na verdade, a maior parte desse mel, desse produto que era vendido como mel, era, na verdade, xarope de milho. Eu até coloquei aqui uma embalagem de xarope de milho, que o xarope de milho ele é vendido comercialmente hoje, você encontra no mercado xarope de milho, ele é usado para calda, para fazer uns doces, algumas coisas, mas ele não pode ser vendido como mel, né? Não é que ele não pode ser consumido, mas ele não pode ser vendido como mel. E percebam que a cor dele, né, é muito parecida com o mel. E se hoje a gente olha e pode ser que só olhando a gente não consegue identificar se é mel ou se não é, imagina naquela época, como a gente já citou aqui, não se tinha tanto acesso à informação. E o que o Wiley constatou com esse primeiro experimento dele, né? Que se o mel que era vendido na Indiana era, né, absurdamente fraudado, que era assim também em todos os outros lugares. Então, ele chegou à conclusão de que não havia muita diferença entre o que estava sendo comercializado no estado da Indiana e o que estava sendo comercializado no resto do país, e ele não estava errado. Realmente havia muita fraude, e o mel, na verdade, nunca sequer tinha visto uma abelha na vida, né? Um falso mel. E aí, depois disso, né, ele entrou para o SDA, então ele dedicou a vida dele basicamente inteira supervisionando produtos que estavam sendo comercializados para a população, e ele começou a fazer campanhas para educar os consumidores em relação ao que eles estavam comprando. Então, ele começou a se dedicar para que fossem criadas leis para conseguir ter um pouco mais de rigidez com as empresas e também que tivesse rotulagem. Ele brigou muito por rotulagem, para que as pessoas, ao comprar os produtos, conseguissem saber o que tinha ali. Então, quer usar um aditivo? Coloca no seu rótulo o que é o aditivo. E ele tentava, da maneira que ele tinha de recurso naquela época, informar o consumidor o que era cada um daqueles compostos, o que poderia fazer. Então, ele fez muito trabalho nesse sentido. E ele era uma pessoa muito política.
Então, ele conseguia ter uma boa transição entre a sociedade, de maneira geral, o governo, ativistas, ele trabalhou muito com ativistas, jornalistas, então, essa facilidade política de se relacionar que ele tinha com esses grupos fez com que ele criasse uma credibilidade frente à comunidade muito grande e a palavra dele começou a ser muito respeitada pela população. Então, ele investigou várias coisas. Ele descobriu, por exemplo, que estava sendo usado óxido de ferro para ser vendido misturado com cacau em pó. Ele descobriu que o café foi um dos produtos mais fraudados dessa época. O café era usado osso de boi carbonizado, era usado areia, casca de árvore, qualquer tipo de pó preto, carvão que eles achassem, eles misturavam no pó de café e vendiam como café. Eu não gosto nem de imaginar o gosto que devia ser o café nessa época, né? E aí, né, ele fez muito desses trabalhos, como eu disse para vocês, e teve um experimento em específico que ele fez, que ficou muito famoso, que inclusive é o título do livro, que conta a história dele, que é o The Poison Squad. O que foi esse The Poison Squad? Em 1902, né, ele ainda estava no SDA, ele resolveu conduzir um experimento para analisar os efeitos do bórax, que eu comentei com vocês que era utilizado, né, como conservante para carnes que visava esconder estado já de deterioração da carne. E aí, com esse experimento, ele tentou avaliar o que o bórax causava no organismo de quem consumia alimentos que eram utilizados desse aditivo, né, que na época era visto como um conservante, o que isso causava, e ele tinha o intuito de tentar demonstrar para a população que, olha, essa carne que você está comprando tem esse conservante aqui chamado bórax, ele faz isso aqui. E ele queria que as empresas informassem nos rótulos que estavam usando esse aditivo, né? A ideia dele era entender o que esse aditivo causava e ele também queria que as empresas divulgassem nos seus rótulos que existia a presença desse aditivo lá. E quando ele fez esse experimento, ele já tinha uma fama muito grande, ele recebeu inúmeros telegramas e cartas de pessoas se oferecendo para fazer parte do experimento. Mas ele não aceitou, ele selecionou a dedo, né, e pessoas só mesmo ali, se eu não me engano foram militares que ele selecionou, e para esse experimento ele selecionou 12 voluntários, todos foram voluntários, e eram todos jovens e saudáveis. Hoje, um experimento desse jamais poderia ser feito, jamais, jamais. Mas antigamente não existia a mesma rigidez de lei que tem hoje, né? Ele pegou 12 voluntários que eram homens jovens e saudáveis, sem nenhum tipo de comorbidade. Ele escolheu isso a dedo mesmo, porque precisava ser pessoas saudáveis, que não tivessem nenhuma predisposição a nenhuma doença, para que ele realmente conseguisse avaliar o quanto o bórax influenciou ou não na saúde dessas pessoas. E ele dividiu esses voluntários em dois grupos. O primeiro grupo, ele contratou um cozinheiro e ele também selecionou cuidadosamente todos os alimentos que iam ser usados nesse experimento para que o alimento já não viesse com alguma contaminação, né? E no relato desse experimento diz até que ele teve muita dificuldade de encontrar alimentos que não tivessem nenhum tipo de aditivo. Então, em um grupo, ele submeteu a refeições que tinham o bórax, que na hora de preparar o cozinheiro adicionava uma dose meio que de acordo com o que era praticado no mercado. E no outro grupo, servia-se a mesma refeição, porém sem a adição do bórax, para que servisse como um grupo controle, né? Para ele comparar aqueles que foram submetidos ao bórax e aqueles que não ingeriram essa substância. E aí, então, ele foi, todo dia, ele servia 3 refeições para esse grupo de voluntários, eles recebiam uma orientação de que eles não poderiam comer outras refeições, a não ser aquelas preparadas no refeitório específico, que era do experimento, para que não tivesse influência externa de outras substâncias, e assim ele conduziu esse experimento. E esse experimento, na época em que ele foi conduzido, ficou conhecido como The Poison Squad, que significa, como eu disse para vocês, o Esquadrão do Veneno, que é como foi chamado na época, né? O nome original era outro, mas esse foi o nome que ficou popularmente conhecido. E aí, o objetivo, como eu disse para vocês, do Wiley com esse experimento, era que as empresas avisassem os seus consumidores que elas estavam utilizando um aditivo e qual aditivo era, porque ele queria que as pessoas soubessem o que elas estavam comprando e que cabesse a elas o direito de escolher consumir. Então, ele queria que as empresas colocassem no rótulo, olha, estou usando bórax aqui, essa carne aqui que você está comprando tem esse aditivo, né? Então, o objetivo dele era esse. Ele não imaginava
o que ele realmente iria encontrar com esse resultado. Então, todos os voluntários que foram submetidos às refeições contendo bórax desenvolveram doenças a nível que o experimento foi até interrompido. E ele, naquela época, não esperava que fosse tão grave as consequências do consumo do bórax. E com isso, ele concluiu que não tinha nem que ser avisado que estava no produto, simplesmente tinha que ser banido o uso do bórax, não podia ser usado, uma vez que esse aditivo ia fazer com que as pessoas ficassem doentes, né? Principalmente doenças de estômago, vômitos. Então, foram muitas doenças que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo por pessoas jovens e saudáveis. Imagina pessoas que já tivessem alguma doença ou alguma predisposição a alguma doença. Então, ele chegou a essa conclusão, ele publicou esse estudo foi amplamente divulgado, e isso gerou para ele uma quantidade muito grande de inimigos, mas também gerou uma quantidade muito grande de admiradores, né? Pessoas que, ativistas principalmente ativistas mulheres. Ele tinha um apoio muito forte das ativistas mulheres que naquela época estavam lutando, indo às ruas protestar para ter direito a voto. Foi mais ou menos nessa mesma época que a mulherada estava lá gritando, pedindo para conseguir ter o direito ao voto. E aí o Wiley teve um apoio muito forte desse público também. E como a mulher que ficava em casa, que preparava a refeição, que cuidava da família, então elas acabaram tendo uma voz importante nessa questão da segurança de alimentos, que ajudou o trabalho do Wiley também. Então, depois desse experimento, ele trabalhou muito forte para que ele fosse divulgado e pressionou muito para que o governo começasse a criar leis que realmente protegessem os consumidores. Então, ele participou de congressos, ele fez tudo o que ele pôde, mas por muito tempo ele não conseguiu sair do lugar, não conseguiu, porque como o capitalismo era uma coisa emergente e a industrialização era uma coisa muito lucrativa, os governantes não queriam se indispor com os empresários, né? Os empresários tinham o direito, pelo livre mercado, de trabalhar com o negócio deles da forma como eles queriam. Então, foi muito difícil conseguir convencer o governo de colocar leis, né, que fosse, de alguma maneira, prejudicar, entre aspas, o lucro de determinado negócio. E existia também a corrupção dos governantes com os empresários, então tudo isso dificultou o processo da criação de leis. E também, né, quando ele publicou esse estudo, a indústria de alimentos ficou pista da vida com ele, ficou muito brava com o trabalho dele, falou, inclusive ele foi descrito por especialistas da área de negócios como o homem que estava fazendo de tudo para destruir o negócio dos americanos, né? Os Estados Unidos é um país muito capitalista, não que isso, a questão é que estava muito indiscriminado realmente a coisa, estava passando do limite, estava colocando a vida das pessoas em risco, e ele chegou a ser descrito como uma pessoa que fazia de tudo para destruir os negócios americanos, né? E por causa disso, esses empresários também começaram a publicar artigos enganosos de jornalistas que sequer existiam, de maneira a tentar prejudicar a reputação dele, né? Como eu disse para vocês, ele tinha uma boa reputação, então o pessoal começou a soltar como se fosse a nossa famosa fake news de hoje em dia, né? Que é circulada aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então o pessoal usava dos artefatos que eram possíveis na época para tentar publicar artigos que, de alguma maneira, colocassem a população em dúvida em relação à reputação dele, né? E aí a população em dúvida, as pessoas em dúvida, elas tendem a ficar mais acuadas ainda, e aí eu acredito em quem? Tem veneno ou não tem veneno? Consuma ou não consuma? Faz mal ou não faz mal? Então, eles fizeram isso para tentar prejudicar, de alguma maneira, a reputação deles e tentar conseguir continuar fazendo tudo que eles estavam fazendo sem nenhum tipo de lei nem punição. Só que o que acontece? Nessa época, ele já tinha uma reputação muito boa, ele já era reconhecido por ser uma pessoa honesta, ele era muito carismático com a população, e como ele já tinha um histórico de dedicação à ciência, ele era um cara que tinha um talento para a política e para a publicidade, isso fez com que ele conseguisse sobreviver a esses ataques desses adversários dos Estados Unidos, né? E a campanha dele ganhou muita força por conta dos apoios desses ativistas femininos, como eu comentei com vocês, e também porque nessa época estavam surgindo empresas que até hoje existem, como por exemplo a Heinz, né? A Heinz que faz ketchup, maionese, e ele começou a conseguir apoio dessas grandes empresas que surgiram nessa época aí, que
aderiram ao movimento que eles chamaram de Pure Food, que significa alimentos puros, né? Ou seja, sem nenhum tipo de adição, de nenhum conservante ou nenhum aditivo que, de alguma forma, modifique o alimento, né? Então, ele começou também a ganhar o apoio dessas empresas, mais o apoio desses ativistas, e o movimento começou a ganhar cada vez mais força. Porém, foi só em 1906, então o experimento dele foi em 1882, e foi só em 1906 que as coisas começaram realmente a mudar. Até então, apesar do apoio popular, ele não tinha conseguido que nenhuma lei fosse criada para conseguir proteger os consumidores. E aí, o que aconteceu? Tinha um socialista, ele era um jornalista socialista, que é esse carinha aqui, o nome dele é Upton Sinclair, e esse socialista aqui, ele resolveu se disfarçar de empregado para trabalhar em um matadouro de Chicago, porque existia diversas polêmicas em relação a condições de trabalho muito ruins, né, nos matadouros. Então, ele resolveu, como ele tinha esse lado socialista, ele se disfarçou de empregado, ele foi muito simples, morar em Chicago, foi contratado pelo matadouro, e ele trabalhou como se ele fosse um funcionário normal para investigar os frigoríficos, e a ideia dele era avaliar as condições de trabalho, e ele queria depois publicar um livro que divulgasse essas más condições de trabalho que as pessoas eram submetidas nos matadouros. Só que o que aconteceu? No livro, ele também divulgou coisas de coisas sanitárias que aconteciam no frigorífico, e isso fez com que a parte sanitária acabasse chamando mais atenção do que a parte das condições de trabalho dos funcionários, porque ele relatou nesse livro, por exemplo, que era infestado de rato, que muitas vezes o rato acabava sendo moído junto com a carne. Hoje, assim, a gente consegue entender o quanto era horrível, mas naquela época não existia nenhuma fiscalização nesses estabelecimentos. E nesse livro ele relatou todas essas condições que ele viveu. Ele conseguiu publicar o livro The Jungle, que é o nome do livro onde ele relata essa investigação que ele fez nesses frigoríficos. E aconteceu que o livro ganhou mais relevância por conta das condições sanitárias do que por conta das condições de trabalho, né? Inclusive, ele até ganhou uma frase famosa, né? Porque o Upton Sinclair, ele disse ele disse a seguinte frase: eu mirei no coração do público e acidentalmente eu atingi o estômago, né? Que a ideia dele era que as pessoas se solidarizassem com as condições de trabalho ruins e que alguém fizesse alguma coisa por esses trabalhadores, mas o efeito que realmente aconteceu foi que ele atingiu as pessoas pelo estômago, né? Ou seja, foi mais a questão sanitária que realmente chamou a atenção e tornou o livro relevante. E aí a gente tem esse outro carinha aqui. Esse carinha aqui, vocês podem pela foto não saber quem é, mas tenho certeza que já ouviram falar. Esse aqui é Theodore Roosevelt. Ele foi um presidente americano, foi muito conhecido esse presidente americano, e foi por conta desse livro, da denúncia desse livro do Upton Sinclair, que finalmente esse presidente aqui resolveu olhar para a questão sanitária, para a questão de criação de leis que fosse de fato conseguir resolver esse problema. E ele não acreditou de cara, até porque o Sinclair, ele era um socialista, né? Então ele contratou investigadores particulares para irem até os matadouros, e o que esses investigadores particulares trouxeram para ele foram, inclusive, coisas muito piores do que os relatos de Upton Sinclair. Então, ele viu que a coisa realmente estava feita, e foi só então que ele realmente foi dar ouvido para a questão de começar a criar leis que pudessem, de alguma forma, proteger os consumidores, né? Então, foi só aí que a gente conseguiu chamar, no caso, eles conseguiram chamar a atenção do Theodore Roosevelt, do governo de maneira geral, para finalmente conseguir publicar alguma lei. Então, em junho de 1906, foi homologada a primeira lei de inspeção de carne, que chamava Meat Inspection Act, e também foi instituída a Lei de Drogas e Alimentos, que é esse Food and Drug Act, que era voltado para a proibição de uso indiscriminado desses aditivos, né? E aí, esse Food and Drug Act, ele se consolidou e ele veio a se tornar um movimento Pure Food and Drug Act, que é conhecido pela sigla PFDA, que significa alimento puro, né, lei do alimento e das drogas puras, drogas, no caso, seriam os medicamentos e até os próprios aditivos utilizados, e esse PFDA, que é o PFDA, ele veio a se tornar o hoje renomado FDA.
Talvez você já tenha até ouvido falar do FDA, dessa sigla aqui, FDA. FDA é como se pronuncia em inglês. Significa Food and Drug Administration. Então, é esse aqui o órgão que hoje regula toda essa parte de alimentação e de medicamentos que é vendido, comercializado, produzido nos Estados Unidos, o que é importado, o que é exportado, e é inclusive hoje até serve de referência, muitas das publicações do FDA serve de referência para a construção de legislações de outros países, inclusive do próprio Brasil. Então, hoje o FDA ele é muito renomado. O FDA dos Estados Unidos é como se fosse a nossa Anvisa, né? A função deles lá nos Estados Unidos é muito parecido com o que faz a Anvisa aqui no Brasil. E aí, então, finalmente, começou-se a ganhar força os movimentos em prol da proteção do consumidor em relação aos alimentos produzidos. E aí foi quando o AI conseguiu trabalhar finalmente, né, de maneira bastante exaustiva, para criar cada vez mais leis e maneiras e técnicas que conseguissem detectar as fraudes, né? E ele teve o apoio de uma ativista feminina chamada Alice Lake, que é essa mulher aqui. Essa mulher aqui, junto com a Alice, tiveram uma contribuição muito forte para enriquecer e deixar mais robusto as leis que estavam sendo criadas e regulamentadas para a questão de alimentos. E naquela época a mulher ainda não tinha muitos direitos, não tinha, por exemplo, direito a voto, né? Mas ela, essa mulher aqui, ela juntou um grupo de mais de 1 milhão de mulheres que escreveram cartas para a Casa Branca manifestando apoio ao movimento de Poor Food, né, que era o PFDA na época. Então, teve uma relevância muito grande esse ato dela para que essas leis conseguissem passar, né, para que elas conseguissem realmente sair do papel e serem homologadas. Então, ela teve uma função importante e ela depois, uns anos depois, acho que em 1909, ela também criou um sistema, um projeto que aprovava a detecção de fraudes no leite também. Então, ela foi apesar de ter sido mulher e de todas as dificuldades que as mulheres enfrentavam naquela época, ela conseguiu ter uma expressividade muito importante nesse ponto. E se o Wiley, que era homem e que era um químico renomado, foi praticamente esquecido na história, ela, então, né, dificilmente, é mais quem é da área mesmo, quem é muito da área, nem todo mundo sabe que ela teve essa contribuição, né, que infelizmente as mulheres nessa época não tinham, hoje já não tem muita valorização, naquela época era pior ainda.